Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma maravilha podermos estar aqui mais uma vez, reunidos neste lugar de adoração, para adorarmos o nosso Deus, para exaltarmos a sua majestade e sermos edificados com a sua presença, que move-se sobre as nossas vidas neste lugar. Não tenho dúvidas que o Espírito Santo está dirigindo o nosso culto nessa noite, como sempre tem feito. Antes de fazermos a leitura da palavra, eu quero justificar, nosso ar-condicionado está aí, mas ele não está funcionando, por isso que você ainda está passando um pouquinho de calor. A gente teve um pequeno contratempo técnico, mas domingo que vem você volta para ter certeza que ele vai estar geladinho, vai estar funcionando a todo vapor. Cada máquina é de 90.000 BTUs, então calor você não vai passar aqui, Então vai estar tudo funcionando, ainda faltam alguns ajustes no som, mas bendito seja Deus, porque nós estamos aqui, porque essa quantidade de gente hoje, se fosse ali do lado, não ia caber, Mas graças a Deus estamos aqui. Então você vai se abanando um pouquinho, domingo que vem está tudo fresquinho, com a graça do nosso Deus, e nós agradecemos a Deus, porque esse foi um presente que Deus nos deu, foi uma bênção que o Senhor nos enviou. Cada equipamento desse custa mais ou menos R$22 mil a preço de hoje, e o Espírito de Deus moveu o coração de pessoas certas, e nós ganhamos isso sem ter nenhum custo. Louvado seja o nome de Jesus, amém, irmãos? E muito mais vai vir com a graça do Senhor, porque Deus está cuidando das nossas vidas. Queridos, vamos abrir a palavra. Hoje não na carta de Gálatas, mas na primeira epístola que escreveu Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7. Hoje nós vamos dar uma folga para Paulo e vamos ouvir o apóstolo Pedro e o que ele deseja nos ensinar. Já que nós estamos no mês da família, vamos pensar sobre pilares para uma família amar e servir. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7. Conforme você encontrar o texto, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Primeira Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7. Assim nos fala as Santas Escrituras. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Senhor, os nossos corações estão rejubilando de alegria, pois nós temos plena certeza que o Senhor está aqui no nosso meio. E é maravilhoso termos mais uma oportunidade
de reunidos em Tua presença, adorarmos o Seu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque depois de louvarmos o Seu nome com tanta alegria, entusiasmo e sinceridade, nós agora temos diante dos nossos olhos a Sua palavra. E ela é a razão máxima de estarmos aqui. E nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra. Então, nesse momento, Santo Espírito de Deus, nós suplicamos ao Senhor, fale conosco nessa noite mais uma vez. Traga sobre nós edificação, console-nos, ensine-nos. Se for preciso, nos corrija, nos exorte, nos repreenda. Mas não permita, Senhor, que deixemos este lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser quebradas, corações libertos do poder do pecado, para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Pilares para uma família amar e servir. Estamos vivendo mais um mês de maio, e entre as igrejas congregacionais e até mesmo de outras tradições, é muito comum neste período do ano dedicarmos os nossos encontros, cultos e reflexões a pensar sobre família. E quanto mais nós pensamos sobre família e observamos o mundo no qual nós estamos vivendo, parece-nos que é necessário um esforço maior, um empenho maior de todos nós enquanto cristãos, a Igreja do Senhor de uma maneira geral, para reafirmarmos ou relembrarmos aquilo que nós cremos e nós confessamos à luz das Escrituras sobre o tema família. Ontem, em nosso país, uma cantora estrangeira conseguiu juntar em um show regado de imagens profanas, exibicionismo do seu próprio corpo, atos simbólicos que figuravam um culto satânico, encenações de sexo explícito, e essa mulher conseguiu juntar 1.500.000 pessoas. Em um momento que o nosso país atravessa um tempo sombrio, em crises que devastam a nossa nação em todos os aspectos que possamos pensar. Neste exato momento, os nossos irmãos que vivem no extremo sul dessa pátria não estão reunidos como nós para cultuar a Deus, mas estão com os seus templos lotados de pessoas desabrigadas. Famílias que choram amargamente a perca de pessoas queridas. Casas completamente destruídas. E sem dúvida você deve ter visto as mesmas imagens que eu vi, que partem o nosso coração e rasgam a nossa alma de profunda consternação. Em meio a um clima tenso e devastador, pessoas demonstrando total e completa insanidade se reúnem para cantar músicas imorais, para exibir seus corpos, para regar suas vidas de álcool e promiscuidade, para destruir, ou pelo menos tentar destruir, toda e qualquer referência de pilares que foram postos por Deus em nossas famílias. O trecho que nós acabamos de ler da primeira carta de Pedro é um trecho em que o apóstolo Pedro dedica o seu tempo a pensar sobre a família. E se você ler toda a epístola que já foi exposta aqui, você sabe que Pedro escreve esta carta com o objetivo de preparar os cristãos para uma devastadora perseguição que se iniciaria contra a igreja, promovida pelo Império Romano.
Se essas palavras eram úteis para os cristãos nos dias de Pedro, essas mesmas palavras continuam sendo úteis para os cristãos em nossa época, que talvez não tenham sob suas cabeças espadas e a iminência da morte, mas também estão sob perseguição. Uma perseguição que pode não ser na ponta de um fuzil, mas uma perseguição que tange no campo da ideologia, dos pensamentos, das reflexões ou dos discursos. E nessa noite quero pensar com você sobre pilares para uma família amar e servir. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Pedro capítulo 3. E eu quero correr com você esses 7 versos. E de forma objetiva e concisa, refletir com você sobre pilares que o Senhor entregou a todos nós e que precisam ser preservados dentro de nossas casas para atravessarmos os temporais bravios que têm se abatido sobre as famílias, sobre as nossas famílias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero que você concentre o máximo da sua atenção. Eu não gostaria de ninguém transitando nos corredores da igreja. Eu gostaria que você, nesse momento, observasse o que o Espírito Santo, Ele quer falar para você. A primeira verdade e o primeiro pilar está no verso 1. E o que é que nos diz o verso 1? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Essas mesmas expressões escolhidas por Pedro, elas estão presentes no discurso de Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 24. E lá em Efésios 5, 24, o apóstolo Paulo diz: como porém a igreja, ela é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas quando eu leio o primeiro versículo do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, e quando eu leio o verso 24 do 5º capítulo da carta de Efésios, os sentimentos que brotam na maioria dos corações femininos é um sentimento de rejeição àquilo que está sendo lido nas Escrituras. Porque a palavra-chave que salta do verso 1 do capítulo 3 de 1 Pedro é a palavra submissão. E quando eu falo em submissão, o semblante das mulheres rapidamente se fecha. Elas não gostam dessa palavra. Essa palavra as incomoda profundamente. Essa palavra desafia o coração delas, o ego delas. E elas não ficam confortáveis quando escutam a palavra submissão. E ainda mais quando a palavra submissão, ela vem acompanhada de uma construção, de um discurso erguido, em que essa submissão precisa ser dada ao seu marido. Aí elas ficam com a cara feia, e elas já não querem mais ouvir o resto da pregação, e elas já ficam com vontade de se levantar do banco e ir embora, e elas só não fazem isso porque elas têm medo do pastor Luiz repreendê-las. Que bom, porque se você fizer, eu chamo a sua atenção. Mas eu não quero aqui que você olhe para o texto a partir de um olhar antropológico que foi construído neste tempo presente. Você acostumou-se a olhar para a palavra submissão a partir do olhar de um antropólogo, de um sociólogo, que incutiu na sua cabeça que você não deve ser submissa a ninguém. E a expressão submissão foi substituída por uma outra palavra que foi dada a você como a grande chave que irá abrir as portas do seu futuro. E a palavra se chama empoderamento. E a nossa sociedade quer constituir mulheres empoderadas e quer erradicar a figura da mulher submissa. Mas não é sob este olhar que você deve enxergar o texto bíblico, porque esse texto não foi construído com base na filosofia que nasceu no coração de Pedro. Este texto foi construído com base na inspiração movida pelo próprio Espírito Santo. Então essas palavras, elas não são do pastor Luiz, elas não são da igreja cristã, elas não são do apóstolo Pedro, elas são do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo diz às suas filhas, às suas ovelhas que ocupam a sua igreja, ele diz: é preciso que as mulheres se submetam aos seus maridos. Mas essa submissão, ela é construída a partir de uma lógica muito clara, porque Deus é inteligente.
E em nenhum momento Deus ele tem a pretensão que você se torne uma escrava da sua casa. Em nenhum momento Deus ele deseja que você seja subordinada ao seu marido de um ponto de vista pejorativo. Claro que não. Deus não criou você para viver assim. Deus não pensou a família para ser esse tipo de ambiente. É exatamente o oposto a isso. Quando a Escritura fala sobre submissão, existe uma palavra similar que tem o mesmo significado no dicionário da língua portuguesa e no texto original grego. Nós poderíamos muito bem substituir a palavra submissão pela palavra obediência. E aí o Pedro, ele não está falando apenas de uma mulher que precisa se submeter a um homem. Pedro está falando de um princípio, de um pilar. Pedro está falando de obediência. E a Escritura diz que você deve obedecer seu marido, e diz que seu marido deve obedecer você, e diz que seus filhos devem lhe obedecer, e diz que você deve obedecer os mais velhos. Então a Escritura está falando de um princípio. A Escritura não está falando só de uma condição, na qual você precisa curvar sua cabeça para tudo que o seu marido quiser. Não é isso. Nunca foi isso. Mas o discurso antropológico dos nossos dias incutiu na cabeça das mulheres que elas não devem ser submissas, elas precisam se empoderar. O problema é que eu não conheço nenhuma mulher empoderada bonita. Já viu as mulheres empoderadas dos nossos dias? Elas são estranhas. Elas pintam o cabelo com 5 cores diferentes. Tem delas que rapam um lado da cabeça, porque elas são empoderadas. Tem outras que deixam as axilas parecendo um resquício da Mata Atlântica do litoral brasileiro, porque elas são empoderadas. Tem outras que andam de maneira esquisita, com roupas esquisitas, porque elas são empoderadas. Que empoderamento é esse? Não, isso não é uma mulher empoderada. E não é essa a ideia da Escritura. A Escritura não está dizendo que você deve ser submissa de um ponto de vista cego. Não. A Bíblia está falando de um princípio, um pilar que foi arrancado das nossas famílias. Qual é o pilar? É o pilar da obediência. E existe uma palavra que é similar à obediência no texto grego e na língua portuguesa. É a palavra respeito. Pedro começa apresentando-nos um pilar que não pode ser esquecido. É o pilar do respeito. Porque quando falta respeito da mulher para com o homem, do homem para a mulher, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, essa casa começa a ruir, porque não há mais respeito. E esse é o sentido proposto pelo apóstolo Pedro. E tanto é assim que em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso número 5, Pedro diz: rogo igualmente aos jovens. E ele usa a mesma expressão que disse às mulheres: sejam submissas. Sejam submissos aos mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Pedro usa a mesma palavra para se dirigir aos jovens. Pedro usa a mesma palavra para se dirigir aos homens. E ele usa a mesma palavra para se dirigir às mulheres. É preciso que todos nós nos tratemos com respeito. Amém, igreja? Ou seja, você tem o dever de respeitar a sua esposa. E você tem o dever de respeitar o seu marido. E vocês têm o dever de respeitar os seus filhos. E vocês têm o dever de respeitar os seus pais. E isso é tão sério na perspectiva das Escrituras, que em Efésios capítulo 5, no verso 21, o apóstolo Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Percebe que a ideia que o apóstolo Pedro ele está levantando aqui vai muito além de uma mulher que precisa obedecer o marido o tempo todo? Não é isso. Pedro está falando de um princípio, de um pilar que foi arrancado das nossas vidas. E aí o que é que nós assistimos? Nós assistimos homens que não respeitam suas esposas. Nós assistimos esposas que não respeitam seus maridos. Pais que não respeitam seus filhos, e filhos que não sabem respeitar os seus pais. E uma verdadeira anarquia se instalou dentro das famílias, em que já não se sabe mais o valor precioso do respeito. E aí Pedro começa nos mostrando que esse pilar fundamental
ele deve ser reconstituído dentro das nossas casas, e isso começa do exemplo que nós damos aos nossos filhos. Não, minha irmã, você não pode ficar faltando com respeito ao seu marido, não. Que negócio é esse? E você, companheiro, não pode estar faltando com respeito à sua esposa, não. Não pode não. Tem que respeitar. Entende? Ai, mas ele me come o juízo. Paciência. Você escolheu, o problema é seu. Então você tem que respeitá-lo. E você tem que respeitá-la. Porque divergir é uma coisa, faltar com respeito é outra completamente diferente. E aí nas nossas relações familiares nós divergimos. Sim, nós estamos falando de pessoas que são diferentes. E essas pessoas diferentes têm gostos diferentes. Têm opiniões diferentes, têm ideias diferentes, têm preleções diferentes. E essas pessoas têm que se respeitar para conviver harmoniosamente. Porque quando a gente casa, a gente constitui uma sociedade. Essa é a ideia de casamento na cultura do Oriente Médio, por exemplo. E aí quando eu constituo uma sociedade com alguém, significa dizer que eu tenho direitos e eu tenho deveres. Entende? Aí para a sociedade dar certo, tem que acertar os termos tudo antes de botar o dedinho na mão esquerda. Porque depois acabou-se. Não tem emenda no contrato. Tem que ficar tudo muito claro. Porque não pode faltar respeito. Mas o que é que nós estamos vendo? Uma cultura que estimula o desrespeito. Quando uma mulher sobe ao palco para fazer insinuações de atos sexuais, isso é indução ao desrespeito. Quando nós ligamos a nossa televisão e vemos em uma produção cinematográfica um homem traindo sua esposa, ou uma esposa traindo seu marido, isso é uma indução ao desrespeito. Quando nós vemos filhos desobedecendo seus pais, ou pais desonrando seus filhos, nós estamos vendo uma indução ao desrespeito. E a Bíblia diz que nós temos que cultivar o respeito. Dentro das nossas famílias, o respeito é um pilar que não pode ser comprometido. Podemos divergir, iremos divergir, não vamos concordar em todas as coisas, mas a gente tem que se respeitar. Então, quando vêm as dificuldades do consenso de opinião, eu não posso dar vazão à carne. Vocês escaparam de Paulo hoje, Paulo vai meter a macaca em vocês com as obras da carne. Eu não posso dar vazão à minha carne para falar o que eu quero, não, da sua boca não sai qualquer coisa, não. A Bíblia diz, da vossa boca não sairá nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É um palavrão. Aí zangou-se com um homem, diz um palavrão maior do mundo. O que é isso? Zangou-se com a mulher, diz um palavrão maior do mundo. O que é isso? E teus vizinhos escutando tu chamar palavrão com teu marido, com a tua mulher. E ainda por cima tu diz que é crente. Meu Deus, ainda é da igreja do canal, Jesus. Chamando palavrão não pode? Não pode faltar com respeito. Não pode faltar com respeito. O filho não pode respeitar o pai. O pai não pode respeitar o filho. Mas a nossa cultura é uma cultura que estimula o desrespeito. Em todos os ambientes que nós estamos frequentando, há um estímulo ao desrespeito. O desrespeito pelo mais velho, o desrespeito por alguém que tem uma deficiência, o desrespeito por alguém que tem alguma dificuldade, o desrespeito por inúmeras circunstâncias. Nós somos condicionados o tempo todo a viver em franco desrespeito. Aí a Bíblia diz que nós temos que respeitar. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Porque você é crente. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito com o mais velho. Eu cresci com a seguinte educação. O mais velho e pai e mãe, a gente chama de senhor e senhora. Não é de tu e você, não. Ai, que me dá taquicardia quando eu vejo um caba chamando o pai. Ou tu, ou você. Não. É senhor e é senhora. É respeito.
Eu não tenho essa besteira com meu filho. Pois aprenda a ter, porque ele tem que aprender dentro de casa o que é respeito. E a gente que é nordestino, além de chamar de senhor e de senhora, painho, maninha, né? A gente ainda diz a benção pai, a benção mãe, quando chega e quando sai. Amém, igreja? É desse jeito. Se eu falar com minha mãe 10 vezes no dia, benção mãe, Deus te abençoe. Vou terminar a conversa, benção mãe, Deus te abençoe. E o meu pequeno desde cedo, aprende quando levanta com a cara cheia de remela que desce, a primeira coisa é, não está me vendo aqui não, tem que dizer o quê? A benção. Isso se chama respeito. A gente precisa cultivar o respeito nas nossas casas. A gente precisa cultivar o respeito nos nossos relacionamentos. A gente precisa cultivar o respeito na condução do nosso lar. Pedro está nos falando de respeito, irmã. Não é só de uma submissão cega e vazia ao homem. Você deve respeito ao seu esposo. Você deve respeito à sua esposa. E vocês devem respeito ao filho de vocês. Precisa ter respeito. Mas não somente isso. Veja o que ele diz no versículo 2. Ele nos mostra um segundo pilar, que também não pode ser perdido. Ele diz, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. A palavra-chave do verso 2 é honesto, honestidade, comportamento honesto. Se é preciso cultivar o respeito, é preciso cultivar o pilar da honestidade. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que cultiva a desonestidade. Só que na minha casa e na sua casa e nas casas cristãs é preciso que este pilar seja indissolúvel. Temos que ser pessoas honestas. Por quê? Porque nós vivemos no país da desonestidade. Porque vivemos no país do jeitinho para todas as coisas. Vivemos no país que se rouba água, energia, internet, TV a cabo. Vivemos no país da falcatrua, da vantagem sobre a vantagem, sem qualquer escrúpulo. Você não, você tem honestidade. Se você pode ter Netflix, você tem. Se você não pode pagar, você não tem, mas você não rouba de ninguém. Se você pode ter a internet, você tem a internet. Se você não pode, você não rouba de ninguém. Se você pode ter a TV a cabo, você tem a TV a cabo. Mas se você não pode pagar, você não rouba o sinal da TV de seu ninguém. Porque se você estiver roubando, sua televisão vai dar um pipoco. Nós temos que ser honestos em todas as coisas, em todos os detalhes, nas minuciosidades da nossa vida. Cultivar em nosso lar este princípio extremamente valioso nos nossos dias, o princípio da honestidade. Sermos honestos em nossas tratativas, sermos honestos em nossos relacionamentos, sermos honestos na nossa forma de viver, ensinar os nossos filhos a honestidade. Mas tem crente que adora dar uma de esperto. E a gente vive numa sociedade tão invertida, tão confusa, que quando alguém age com honestidade, vira manchete no jornal. Passa no Jornal Nacional, quando o camarada é honesto. Há um tempo atrás, uma pessoa ia numa caminhonete, passou num buraco, deixou cair uma bolsa na rodovia, e um senhor, acho que era um cortador de cana, não sei, encontrou aquela bolsa e estava cheia de dinheiro. Aí ele foi até a Polícia Rodoviária Federal, comunicou que tinha achado aquela bolsa cheia de dinheiro, foram atrás do dono, entregaram a bolsa cheia de dinheiro ao dono, e tinha gente que dizia, isso é um besta. E eu conheço o crente que ia dizer que isso era a providência de Deus. Eu conheço o crente que ia dizer, foi Jesus que mandou, vamos. Ainda bem que aqui não tem nenhum assim. Mas eu conheço o crente que ia dizer que foi o anjo do Senhor que derrubou essa bolsa. Nós temos que ser honestos. Eu aprendi assim, se você tem coragem de pegar um palito que não é seu, você tem coragem de pegar 1 milhão que não lhe pertence. Seja honesto. Seja honesto com as suas coisas, seja honesto com o seu negócio, seja honesto com o seu trabalho, seja honesto educando os seus filhos com honestidade. É preciso ser assim. Pedro diz, ao observar o vosso procedimento honesto.
Lá no Salmo de número 15, do verso 1 até o verso 3, o salmista diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele diz: o que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, uma pessoa que é honesta. Quem habitará na presença do Senhor? Quem vive com honestidade. Nós temos ensinado os nossos filhos a sermos honestos? Nós temos cultivado a honestidade em nossas casas? Ou nós temos criado em nosso ambiente uma verdadeira aula prática de desonestidade? A Escritura nos desafia a sermos honestos. O pilar da honestidade. Mas não somente esse, vamos para o verso 3 e 4. Aí Pedro continua dizendo: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Qual é o terceiro pilar que a gente não pode perder e que a gente precisa reconstituir? É o pilar que tem dois nomes: modéstia e contentamento. Por quê? Porque a gente vive em um mundo descontente. O nosso mundo é um mundo descontente. A nossa sociedade é uma sociedade descontente. E dizem as últimas pesquisas feitas recentemente que mais de 80% da população mundial vive em um profundo sentimento de descontentamento. Não está satisfeito com nada. E os crentes, pastor, esses é que não estão satisfeitos com nada. Ô, raça ruim. Tudo descontente. Uma terrível praga de descontentamento, que se deixa levar pelos sentimentos materialistas da nossa época. Aí Pedro dizendo para elas: olha, o que de fato importa não é o exterior, mas é o interior. Só que nós vivemos na cultura do exterior. A gente se preocupa com aquilo que a gente pode mostrar, com aquilo que a gente pode apresentar, com aquilo que a gente pode evidenciar. A gente não se preocupa mais com aquilo que os olhos não enxergam. A gente quer dar mais visibilidade àquilo que os olhos veem. E aí nós vamos vivendo nessa cultura completamente enlouquecida, materialista, tomada por toda sorte de promiscuidade. Aí Pedro está falando de contentamento, Pedro está falando de modéstia. Sim, porque a gente não precisa exibir o tempo todo as coisas que a gente tem. A gente não precisa ficar o tempo todo perseguindo ideais e situações imaginárias que não são a nossa realidade. Só que na cultura midiática de nossa época, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, as mídias de maneira geral, criaram em nosso coração uma sede perturbadora por visibilidade e valorização do exterior. E é assim que a gente está vivendo. E o que é que o pilar do contentamento e da modéstia impede? Impede que pelo menos em 4 áreas nós pequemos contra Deus, ou as nossas famílias. A primeira área, a área do corpo. Pessoas insatisfeitas com o próprio corpo. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, é claro que você tem que se cuidar. Eu me cuido, eu estou com um projeto, eu quero chegar em dezembro com uma maromba pastoral. Entendeu? Ainda vou tirar uma foto assim, ó. Não estou dizendo que você não cuida do seu corpo, você cuida do seu corpo. Só que o seu corpo não pode ser o seu ídolo. Só que o seu corpo não pode ser o seu Deus. Só que o seu corpo não pode se tornar o seu senhor e você se tornar escravo do seu próprio corpo. E você viver na dependência de perseguir um ideal que você não vai ter. Porque o Espírito Santo, ele tira pecado, ele não tira feiura. Olhe para mim. Viver no mundo real, com pessoas reais. Mas a cultura do descontentamento nos criou descontentes com o nosso próprio corpo. Aí o que nós vemos? Pessoas, mulheres que são lindas, fazendo cirurgia para mexer não sei em quê. Aí termina morrendo. Porque ia puxar a orelha, porque ia os beijos, porque ia... Eu quero botar mais, eu quero tirar mais, eu quero fazer não sei o quê.
Uma mulher linda, um homem bacana, mas descontente com o seu próprio corpo. Aí termina fazendo umas bizarrices, fica igual aquele, com um beijão desse tamanho assim. Horrível. Tô bonito, misericórdia. A cultura do descontentamento. Cuide do seu corpo, mas não faça do seu corpo o seu Deus. Não. O pilar do contentamento e da modéstia nos impede de pecarmos no campo da sexualidade. Sim, vivemos em uma cultura que tem ensinado os nossos jovens e os nossos filhos a serem descontentes com a própria sexualidade. Aí vamos criando categorias e mais categorias, e já se fala em não sei quantos gêneros. Eu só conheço 2. Os 2 que Deus disse na Escritura: macho e fêmea. O resto é gambiarra. Amém, igreja? Pai, só tem Josinaldo aqui hoje? O resto é gambiarra. Deus criou macho e fêmea e acabou-se. E o resto? O resto é confusão. O resto é fio desencapado dando choque, curto-circuito. Mas a cultura do nosso tempo, que aboliu o contentamento, é uma cultura que nos estimula ao descontentamento com o nosso próprio corpo e com a nossa sexualidade. Aí você vê absurdos como pessoas em rede nacional chorarem e pedirem desculpa: me perdoe, Brasil, porque eu sou homem. Oh, uma cintada bem tatã. Está gravando, né? Me desculpe, porque eu sou homem, eu nasci homem, me perdoe, que é isso? O homem não quer ser mais homem, a mulher não quer ser mais mulher. Irmã, é bonito a sua feminilidade. Irmão, é bonito a sua masculinidade. Deus lhe criou para ser macho, e Deus lhe criou para ser feminina. Valorize isso, cultive isso e estimule isso desde pequenininho. Ensina a menina a ser uma princesa. Não é ser a Xena que andava com Hércules. Não, ela tem que ser a princesinha do papai. Ela tem que ser a princesinha da mamãe. E o menino? O menino tem que ser o He-Man. Compra uma espada de Grayskull e dá a ele, entendeu? Não, ele tem que aprender desde cedo que ele é aquele que guerreia, ele é aquele que defende, ele é aquele que luta. Esses dias eu peguei o meu, abri um pote, esses potes que vem com pressão, duro que só a bexiga, né? Aí eu abri o pote, fiz uma força danada, chamei eles: meu filho, abre aqui que eu não estou conseguindo. Papai, se você não consegue, eu vou conseguir. Ele é dramático. Vai, você consegue. Já estava aberto. E ele botou força e abriu. Eu estou ensinando meu filho que ele é aquele que bota a força para abrir o pote. Entende? Ensina a menina a ser feminina. Estimule a feminilidade da menina. Não é a erotização dos nossos filhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje nós vínhamos voltando da cidade de Mogeiro com os oficiais, fomos interrompidos por uma cavalgada que tinha mais moto do que cavalo. E um carro de som enorme tocando músicas imorais, um bocado de mulher dançando em cima do trio elétrico, e do lado do nosso carro umas menininhas dançando, reproduzindo aquelas mesmas danças imorais. Não se trata de erotizar os nossos filhos. Não temos que permitir que os nossos filhos sejam erotizados, mas nós temos que cultivar nos nossos filhos a masculinidade do menino e a feminilidade da menina. E acabou-se. Isso é ser radical? Não, isso é o princípio da modéstia e do contentamento. Isso é a palavra de Deus. Para que não aconteça o quê? Para que seu filho não se torne um homem que não sabe o que é ser homem. E sua filha não se torne uma mulher que não sabe o que é ser mulher. Aí o homem está com vergonha de ser homem e a mulher está com vergonha de ser mulher. Não. A terceira coisa que a modéstia e o contentamento nos impede de pecar contra Deus é com o pecado do culto à aparência. Sim, aqueles que idolatram o próprio corpo, aqueles que são descontentes com a sua própria identidade e gênero, e aqueles que vivem exaltando
a própria aparência. A perseguição da mulher perfeita, do homem perfeito. Não caia nesse engodo. Não se deixe levar por essa mentira. Aí você se deprime, porque a pessoa que você segue na rede social, meu Deus, a mulher 5 horas da manhã começa dando um bom dia, seguidoras, e ela está toda maquiada, produzida às 5 da manhã, e eu acordo parecendo Dragon Ball, certo? Desenvolvido no Super Saiyajin, com a cabeça, o cabelo desse tamanho. Mas aquilo não é real, aquilo é uma mentira. E você fica deprimida porque você não é daquele jeito. Vamos transportar isso para o ambiente cristão, um outro perigo que tem crescido no meio dos cristãos. Gente que casou ontem, quer ensinar quem tem 20, 30 anos de casamento a viver casado. Porque casa, aí abre logo uma conta no Instagram, vamos ensinar vocês a nossa rotina de casado. A primeira leseira, se arrume conosco para ir para a igreja. Que idiotice, meu Deus. Meu Jesus amado. Aí fica na frente da câmera, aí pula, aí troca de roupa, aí pula, aí arruma roupa, aí pula. Que inutilidade, Jesus! Não. Você casou com um homem real. Você casou com uma mulher real. E você tem filhos reais. E eles têm defeitos reais. Então não fique perseguindo essas ilusões e essas aparências construídas e criadas somente para perturbar sua cabeça. Não, meu irmão. O culto à aparência, com padrões que são mundanos, porque não é padrão de santo, é padrão do mundo. Padrões mundanos, promíscuos. Não. Por fim, impede-nos de pecar no campo dos bens materiais. Indivíduos que não se contentam com o que têm. A cultura do materialismo. Aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela nunca está satisfeita com o que ela possui. E ela quer sempre possuir mais. E geralmente ela vive olhando para a vida do outro e ela acha que a vida do outro é melhor do que a dela. Aí ela vive perseguindo o que o outro tem, o que o outro possui. Ela quer o carro que o outro tem, ela quer a casa que o outro tem, ela quer a família que o outro tem, ela quer os bens que o outro tem. Como ela não consegue ter, ela vive em profunda tristeza e descontentamento. Quando para ser feliz a gente não precisa da metade das coisas que a gente tem. Eu tenho certeza, minha irmã, que você vivia com a metade dos vestidos que você tem no seu guarda-roupa. Você deve ter vestido para vestir o ano inteiro 2 vezes. Eu tenho certeza, meu irmão, que você viveria muito feliz com a metade das ferramentas que você tem no seu depósito. Eu não tenho nenhuma. A cultura do materialismo. Aí você tem um carro bom, você quer um carro melhor. Mas eu não estou aqui também estimulando a avareza, não. Não é ser avarento, não. Porque você não vai levar o dinheiro para a cova. Você nem pode viver perseguindo os bens materiais do mundo, mas você também não pode viver feito um miserável na terra. Eu não me importo com o carro que eu tenho, eu não me importo com a roupa. Aliás, minha roupa nem eu que compro, minha mulher que compra. Se você me perguntar o tamanho da minha camisa, eu não sei, quem sabe é ela. Eu não me importo nada disso. Agora tem uma coisa que não me controle com comida, dá para notar. Eu não faço a mínima questão de comprar uma blusa de 200 conto. Agora, se eu puder ir no mercado, no restaurante mais caro dessa cidade, para comer uma comida boa, eu vou, ainda dou uma de bacana. Não tenho nada de bacana, mas eu sento na mesa feito bacana. Eu olho para o cardápio e eu quero a melhor comida que tem. E eu não quero, não vem me regular com isso não. Porque eu já sofro demais nessa vida. Então eu tenho o direito de comer uma comida gostosa e ser feliz. Aí vou comer isso não, porque isso é muito caro. Não, mas por que não? Vou sim. Nunca me esqueça a primeira vez que eu comi uma lagosta. Olha para mim. Mas também só comi uma vez, faz 10 anos. O rapaz veio, a gente estava lá esqueci o nome do lugar agora, no Ceará ali. Aí o rapaz veio e disse, moço, eu quero a lagosta. Primeiro ele me tratou muito mal, depois que ele viu que eu queria lagosta, ele mudou da água para o vinho comigo. Você quer a lagosta? Já tem uma coisa, eu falei baixinho, tem uma coisa. Tu tem que me ensinar como é que come, porque eu não sei. Não, eu lhe ensino, pode deixar.
Onde é que eu quero chegar? Você não deve viver perseguindo a aparência dos outros. Você tem que ser feliz com o que você tem e o que você pode ter. Porque se hoje você só pode comer feijão com farinha, coma com gratidão, que amanhã Deus bota a lagosta na sua mesa. Agora, se você for uma pessoa murmuradora com feijão e com a farinha, domingo que vem nem farinha tem, muito menos feijão. É preciso que haja em nós contentamento. Pedro está dizendo, é preciso que haja em nós. E por que tem que ser assim? Porque em Mateus capítulo 6, do verso 28 até o 30, Jesus disse: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu contudo vos afirmo, Jesus que está dizendo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã vai para o fogo, quanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. Eu não tenho que viver perseguindo os padrões de ninguém, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Eu tenho que ser satisfeito com o que eu tenho, eu tenho que ser alegre com o que eu tenho, eu tenho que me deleitar com o que eu tenho, e louvado seja Deus por isso. Porque Jesus cuida de mim. Mas caminhando para o fim, veja mais um pilar. Está no verso 7. Essa mulherada adora. Olha o que diz o verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum, de onde? Do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Qual é o pilar? É o pilar do compartilhamento. Se você parar a sua leitura no verso 1 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, você, irmã, vai ficar muito zangada com Pedro. Mas se você chegar no versículo 7, você vai entender que Pedro estava o tempo todo pleiteando a sua causa. Porque no verso 7, Pedro diz: olha, camarada, vocês devem viver a vida comum do lar. O homem que quer uma mulher submissa, se submete a ela também. Amém? Não dá para esperar uma mulher submissa se você não é submisso, companheiro. Maridos, vivei igualmente a vida comum do lar. Pedro acertou em cheio quando ele disse isso. A vida comum da casa, com discernimento, viu, irmã? Não pense que você vai transformar ele na sua mucama. Não é assim também não. É com discernimento. O que é que Pedro está dizendo? Vamos pensar na vida comum do lar. E por que eu tenho que pensar na vida comum do lar? Porque é exatamente na vida comum do lar que eu sou educado para enfrentar os desafios que estão do lado de fora da minha casa. Entendeu? É na vida comum do lar que eu estimulo a masculinidade do meu filho e a feminilidade da minha filha. É na vida comum do lar que eu cultivo o respeito, a modéstia, o contentamento. É na vida comum do lar que eu vou dando forma, tangibilidade àquilo que eu acredito, que eu professo. Vamos pensar a vida comum do lar com discernimento. O que é que acontece na vida comum do lar? Neste lar contemporâneo do século 21, com tantas demandas, desafios, dificuldades, com um mundo em profunda convulsão comportamental, com uma agenda apertada, com um tempo encurtado pela rotina, pelas demandas, o que é que tem na vida comum do lar? 90% das confusões começa na vida comum do lar. Minha filha, se você não gosta de cozinhar, você casou para quê? Eu não sou a cozinheira dele. Não. Mas quem casa tem que saber cozinhar. Está namorando? Manda a menina cozinhar um cuscuz. Eu namorei com uma que acabei o namoro. Eu pedi para ela cozinhar um cuscuz. Ela botou o cuscuz dentro de um pano. Dentro de uma panela, não virou cuscuz, virou angu. Estou fora. Eu não sei você, mas eu adoro cuscuz. Amém? Você está pensando que só como lagosta?
Você não gosta de cozinhar, irmã? Para que você casou? Para que você casou? Você não gosta de lavar roupa? Você casou para quê? Você não gosta de varrer casa? Se você pode pagar a empregada, pague. Se você não pode, fique sabendo, lá no contrato, lá nas letras pequenininhas que você não prestou atenção, olhando para os olhos azuis dele. Lá embaixo está escrito, tem que lavar roupa, tem que varrer casa, tem que fazer comida, porque de love, dura pouco tempo love. Depois de um tempozinho vem a guerra, e se não tiver pronto para a guerra, se dana tudo. Tem que lavar, tem que cozinhar, tem que varrer. É a vida comum do lar, irmã, para você e para você também, irmão. Lava prato não deixa você menos homem não, viu, He-Man das cavernas? Pegue a sua espada de Grayskull e vá para a beira do fogão, limpe o fogão e lave a louça. Diga, eu tenho a força. E pega na panela de pressão e tira a gordura. Não aleja você não pegar na vassoura e varrer não. Estou dizendo alguma besteira? Não, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu sei o que eu escuto aqui dentro, viu? Então pega na vassoura e vai varrendo a casa e dando glória a Deus. Lava a louça. Meu filho. Não morre se você estender a roupa no varal, não. Bota a roupa no varal, lava em chuva. Não seja demente, tire a roupa do varal. Economize os seus ouvidos, aprenda a viver. Se antecipa ao problema. Para que deixar o problema acontecer? Se antecipa ao problema. Agora, querida, quando ele fizer, você também não pense que ele vai fazer do jeito que você faz, porque ele não vai. Não sei porque estão se abanando, pelo jeito está esquentando o negócio, né? Ele não vai fazer do jeito que você faz, irmã. Então, quando ele lavar o prato, varrer a casa, botar a roupa na máquina, mesmo que ela saia manchada, e botar lá no papel, você diga, meu filho, muito obrigado. É a obrigação dele, sim, é a obrigação dele, mas obrigado não mata ninguém. Mata, irmãos? Mata não. Diga obrigado, meu filho. Não diga que é obrigação dele, não. Desse jeito aqui é assim. Aí, meu amado, quando ela tiver limpado o chão da casa, não venha com seus pés de porco pisando na sala que ela acabou de lavar, não. Espera, quem mandou você não aprender a voar? O problema é seu. Então não pisa com os pés podres na sala que ela acabou de limpar. Tenha respeito pelo que ela acabou de fazer. Ela cozinhou para você com carinho, com amor. Agradeça pela comida, mesmo que estiver insossa ou salgada demais. Porque nas pequenas coisas que a gente vai alejando o nosso relacionamento. Entendeu? Diga obrigado, obrigado não mata ninguém. Por favor, não mata ninguém. Quando ele chegar com a moléstia dos cachorros da rua, cheio de cão nos couros, você recebe ele com um sorriso, desarma ele. Ô meu filho, você está tão lindo. Pastor, é mentira? Não, é um ponto de vista. Olhe para ele, lembra quando ele era lá atrás, ele está lindo. Entende? Você entende o que é que Pedro está dizendo aqui? A vida comum do lar. Pedro não está falando de uma mulher que tem que ser escrava do marido, um marido que é ditador sobre a mulher. Pedro está falando de uma família que precisa cultivar essas coisas. E isso é importante nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. As pessoas que a gente mais maltrata são as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que a gente. Eu gosto de um exemplo. Imagine que você me chama para ir à sua casa jantar. Lagosta. Pastor, só tem buchada. Eu como. Você me chama para ir na sua casa jantar, eu vou. Aí você botou aquela toalha branca, feita essa daqui, que você herdou de mamãe. Aquela toalha que era de mamãe deixou para você, aquela toalha de estimação, você botou na mesa. Aí você pegou aquela louça cara, chique, que você só usa em momentos especiais. Veja como eu sou especial. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A louça especial não é para a pessoa que está fora de casa, é para a pessoa que está dentro de casa. A gente ganhou um jogo de taça lá em casa, eu não sei o que acontece, que os copos, eles pulam da minha mão. Quando eu vou lavar, eu não sei o que acontece. Deve ser uma fobia deles, né?
Aí chegou um bocado de taça nova que a gente ganhou de presente. A mulher, só não toque nessa, aqui é somente para momentos especiais. No outro dia eu peguei e fui tomar refrigerante na minha taça. Você quer coisa mais especial do que eu e você, mulher? Deixa de besteira. I love you. Até em línguas eu falo aqui, é brincadeira. Aí você me chama para ir na sua casa, eu cheguei lá. A toalha branca de mamãe, a louça de cristal que você herdou, você ganhou de casamento, tudo na mesa colocada, a comida. Mas eu sou uma desgraça de desastrado. Aí sem querer eu esbarrei e derrubei aquela taça de cristal e ela quebrou. E na taça tinha suco de suco de uva. E aí o que aconteceu? Derramou o suco, manchou a toalha que você herdou de mamãe. Aí você, cheio de ódio no coração, vai olhar para mim com um sorriso mentiroso. E você vai dizer, tem nada não, pastor, acontece. Esquenta a cabeça não, faz parte, fique tranquilo, isso acontece, pastor. Ainda que por dentro você esteja me mandando para o inferno. Mas se fosse o teu marido que fizesse isso? E se fosse a tua esposa que fizesse isso? E se fosse o teu filho que fizesse isso, como é que você ia reagir? Por que que a gente se acostuma a tratar tão mal as pessoas que dividem a vida conosco? E a gente se esforça para tratar tão bem as pessoas que vivem da nossa porta para fora. É preciso que nós redescobramos o valor do respeito, o valor da modéstia, o valor do contentamento e o valor da partilha. Efésios 5:25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:28 e 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Você é aquele que tem que cultivar e guardar o jardim. É você, companheiro. É preciso que você cuide da sua casa. É preciso que você cuide da sua esposa. É preciso que você cuide do seu marido. Entendeu? Não é só ficar dando catucada nele. Está ouvindo, miserável? Está ouvindo? Está ouvindo? Isso é com tu, isso é com tu. Não. Você ouviu a pregação hoje? Você ouviu? Deixa de ser ranzinza, mulher, pelo amor de Deus. E você, meu irmão, deixa de ser abusado. Tem homem que é um abuso, não se satisfaz com nada. Tem mulher que é um abuso. Não, não seja assim não. Seja assim não. Não. Ame sua esposa. Ame seu marido. Demonstre o amor. Quando ele fizer uma coisa por você, valorize. Quando ela fizer alguma coisa por você, valorize. É preciso que seja assim. Para que as nossas famílias encontrem o caminho de amar e servir. Esse é o plano de Deus para nós. Para que a gente viva em harmonia e comunhão. Com as nossas diferenças, com as nossas divergências. Problema sempre vai ter, meu filho. Ai, pastor, se eu soubesse comer a minha casa, eu não quero nem saber, eu sei que é tudo desmantelado. Problema você tem, problema eu tenho, e todo mundo tem problema. Eu não casei com uma princesa encantada da Disney. Nem ela casou com o príncipe encantado da Disney. Ela achou, mas não era. Você também não. Vivemos uma vida real, com desafios reais. Mas espera aí. Você crê em acaso? Você crê em coincidências? Você acha que as coisas acontecem por acontecer? Não. Nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus e sem a vontade de Deus. E entre milhões de pessoas, Deus escolheu a sua família. E Deus fez você nascer na família que você nasceu. Deus fez você casar com a pessoa que você casou. Sim, você tem a sua participação e a sua responsabilidade nas suas escolhas. Mas não acontece em acasos. Tudo é a providência de Deus. Então não desiste da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Não desista dos seus pais. Não desista. Precisamos reafirmar os pilares que irão nos ajudar a amar e servir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve a sua fronte, feche seus olhos.
Vamos orar ao nosso Deus, já nos preparando para a ceia do Senhor. Querido Deus, os nossos dias são difíceis, o nosso mundo é mau, e nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor, para reconstruir esses pilares. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor, para reencontrar o caminho da tua vontade, o caminho da tua lei, o caminho da tua justiça. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a cultivarmos o respeito, que talvez tenha se perdido com o passar do tempo. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a cultivar o amor, a valorização do nosso próximo, que o Senhor nos ajude a ter modéstia e contentamento num mundo de pessoas descontentes. Nós te agradecemos pelo que nós temos, nós te agradecemos pela família que temos, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo seu cuidado, pelo seu amor para com as nossas vidas. E é por isso que nesse momento nós queremos te suplicar, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, que o Senhor perdoe as nossas negligências, que o Senhor nos ajude a reconstruir os pilares para aprendermos a amar e servir. Ouve a nossa oração. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nós vamos cercar a tua mesa, comer do teu corpo, beber do teu sangue, relembrar o sacrifício, sim, o sacrifício que nos habilitou a sermos uma família de Deus. É isso que nos faz ter um lar em que o Senhor pode habitar. É isso que nós te pedimos, Senhor, com nosso coração agradecido. Em nome de Jesus. Amém.